Tá bom, Papis. Eu vou começar nos aspectos mais gerais e, tipo, poéticos, de certa forma, assim, sabe? De pegar a intuição da Papisa, depois elementos mais próprios da carta. Inicialmente, só recapitulando um negócio, que é bom distinguir as ideias de analogia, símbolo e alegoria. E o símbolo, nesse sentido, seria como uma presença de alguma, de alguma essência. Como você tem sei lá, a água é uma presença de fluidez. Existe uma analogia ali, existe uma. Que é essa participação, né? É uma participação numa mesma essência. A fluidez existe como ideia e a água também é fluida. Então ela é um símbolo que te faz acessar aquilo. Ela te liga com isso. Como está na tábua da esmeralda, botei aí o segundo escrito do o que está em cima está embaixo e vice-versa. E a alegoria, por outro lado, seria uma representação, né? Tipo, uma coisa que quer dizer outra, não é a presença da coisa. Não é a água tendo presença de fluidez, mas é algum movimento que tente lembrar a água que tem presença de fluidez, ou que tente criar um esquema que lembre aquilo. Então a gente está lidando com símbolos e analogias, principalmente. Aí a gente vai usar alegorias para ilustrar, né? Tá, seguindo. Tem só esse pedaço inicial aqui, lembrando de um pouco teoria do símbolo. E depois entro numa parte, vai ter uma partezinha que eu deixei para o começo, que é mais chatinha, que eu vou ler um trecho desse livro, do Lições do Abismo. E depois eu vou tratar dos textos sobre tarô mesmo. Tá. Aqui eu peguei um texto que está na tradição cristã, mas também da fenomenologia, que é a Edith Stein, que foi até canonizada. E ela fala, com base em Husserl e os caras mais recentes da filosofia contemporânea, sobre essas mesmas regras que foram recuperadas, as regras da analogia entre os entes, da analogia simbólica, nesse livro que chama Ser Finito e Ser Eterno. Eu acho que eu comentei brevemente, mas essa ideia que o ser finito tem uma participação no ser eterno, ele está sempre refletindo alguma coisa. Então, quando a gente está tratando de simbolismo, seja astrológico ou de tarô, a gente está sempre tentando fazer como se fosse uma regra de três, assim. A realidade humana está para o tarô, assim como a tiragem das cartas está para o consulente, para a pessoa que vai procurar um sentido no tarô. Esse trecho aqui vou deixar disponível depois, mas é só legitimidade da citação. Aqui algumas tags que se encontra por aí para a papisa, que é de gestação naturalmente, ela tem esse ovo ao lado dela, ela tem essa ideia de acumulação, porque ela tem o livro, ela está nessa posição sentada, passiva, ela está olhando para a esquerda e as cartas voltadas para a esquerda, para o Jodorowsky, por exemplo, tem essa tendência mais introspectiva. Ela tem um rosto branco, diferente dos outros personagens. Ela é da cor do ovo, então é como se a gestação estivesse ocorrendo nela também. E ela tem um equilíbrio do olhar, que eu vou passar o começo agora falando sobre isso. Ela está olhando não para o livro diretamente aí. Ela está olhando para um meio de caminho, como se ela estivesse olhando para a realidade entre o livro e a coroa. E essa coroa, que a gente vai elaborar depois qual o símbolo dela, é uma tiara papal que foi usada por séculos, mas não é usada desde os anos 60, mas ela foi usada, sei lá, tem registro do século XII até os anos 60 e foi usada uma vez pelo João Paulo II. Ela simboliza a mística, a gnose e a mágica. Então, ela é um elo místico que existe aí e que está acima da pessoa, está acima do indivíduo, enquanto o livro está abaixo, é como se ele fosse uma transposição escrita dessas regras. O livro é o hermetismo, a coroa
é o espiritual. E o hermetismo é a chave, mas ele não é o próprio espírito. Ele é um conjunto de coisas escritas, né? Você tem que fazer o trabalho místico para chegar nesse lugar. Bom, a Lilian saiu, mas continua gravando e logo ela volta. Uhum. A gente viu que no Bateleur, né, que a gente até justificou a importância de chamar de Bateleur, de certa forma, ele começa uma prática. Ele tem muita atividade, e uma atividade concentrada. Essa atividade, ela tem sua gestação também na papisa, que, se bem desenvolvida, vai para a imperatriz, que eu não sei muito, mas a gente vai ver depois. E a gente também falou que o mago, na medida que ele não é um tipo irônico, na medida que ele realmente se dispõe a fazer aquilo que ele está fazendo, que ele concentra a sua energia numa atividade, ele previne a posição do charlatão, que é aquele cara que vai enganar, não fazendo o ofício, não praticando aquilo, não se colocando na reta. A papisa já pressupõe que a pessoa está imersa numa atividade legítima, não é uma pessoa enganando ali. Mas ela também ajuda a prevenir uma certa postura que é do dogmático. E, e isso tem essa questão do olhar no meio, embora o equilíbrio seja justificado pelo Thomberg nas meditações, essa ideia do olhar do meio eu tiro um pouco de mim mesmo, assim, e me parece muito razoável porque a papisa ela não é dogmática, por isso que ela tem a ligação com a mística na tiara papal. Ela não é dogmática porque ela não está presa ao livro. Ela não deixa de enxergar a realidade por conta do livro. E façam intervenções se quiserem a qualquer momento aí. Mas acho que isso é muito importante, assim, a gente saber que ela não vai se prender a isso e como ela vai fazer isso. Está bem. Tá, aqui o Gustavo Corsão, fodão, que eu gosto muito. Eu vou ler um trecho do livro dele que eu acho que ilustra bem o lugar onde a papisa se coloca. Esse livro, Lições de Abismo, conta a história do José Maria, que é um cara que recebe um diagnóstico, que ele vai morrer em 3 meses. E ele dá lições de abismo, ele vai morrer. Oi, Lilian, a gente continuou gravando e eu só falei que a papisa previne o dogmatismo, porque ela tem um olhar que não está voltado ao livro somente. É um olhar que capta a mística. É um olhar que está no meio, na realidade. Ela usa o livro, mas ela não é dogmática. Tá. Aí eu vou falar do Gustavo Corsão, nesse livro Lições de Abismo, e o protagonista, ele sabe que vai morrer, e ele faz várias meditações aí nesse tempo final dele, né, que ele consegue olhar para a morte de frente, ele consegue atribuir valor à vida dele, ao tempo dele, de forma maximamente objetiva, coisa que a gente, em geral, busca se enganar ou não precisa se preocupar. E, num dado momento, já faltando menos de um mês, ele recebe uma visita do médico dele, que é um cara que ele gosta, e que é um religioso. O médico dele é bastante religioso, ele não é muito, então eles têm uma conversa meio comparativa assim. E acontece uma coisa interessante que é o médico dele vai, de certa forma, trocar ideia com ele, porque ele é maneiro mesmo, mas ele tenta consolar um pouco o José Maria. E num dado momento isso se inverte, assim, como se o José Maria, naquela posição que ele tá, que é privilegiada, ele começa a ajudar o próprio médico. Vou ler alguns trechos aqui que eu acho relevantes. Enfim, num dado momento na conversa, surge o assunto morte, Deus, e o médico diz: Deus é um claro escuro. Sua vontade é claríssima e obscuríssima. Quando se trata dos fins, do que ele quer de nós, não há dúvida. Ele quer obediência, o nosso amor irrepreensível, que amemos de todo o coração. Mas como ele quer? Isso é totalmente obscuro. E a gente tem que buscar no meio do silêncio essa resposta. Aí a conversa segue um pouco, aí isso foi tirado ainda de qualquer lugar, mas chega uma hora que o José Maria fala assim, porra, lá vem ele tentar me falar do lucro espiritual que eu tenho que tirar desse momento. Uma coisa, quem falou isso, de que os fins de Deus são claros, mas os meios não, foi o médico ou o José Maria? O médico tá falando por enquanto.
ele falou desse claro-escuro, que o Deus tem a vontade clara, mas os meios pelos quais a gente alcança não são claros. Tanto que surgem várias ordens monásticas para tentar responder assim qual é o melhor meio. Bom, mas aí ele continua dizendo para José Maria, né, sobre a vida dele. Ele falou assim, olha, no seu caso, que começo a compreender, sua vida tem sido um tecido de falsificações. Ele é honesto. A mentira, o equívoco, o desencontro, a falta de autenticidade foi a linha com que o senhor coseu os seus dias. Você ficou lúcido demais para esse mecanismo. Se tornou um especialista, no sentido da neurose mesmo. Você aprendeu a mentir para você mesmo e justificar as suas mazelas de uma forma tão perfeita que tudo aquilo que acontecia de ruim foi. Você nem sabia que você estava fazendo. E foi por isso, diz ele, que Deus escondeu aos seus olhos a sua igreja visível. Porque existe uma igreja invisível, uma igreja teórica, que as pessoas leem e falam, foda-se, isso aí é moralismo. Mas existe uma igreja visível para o médico do José Maria. E o senhor não aguentaria o triste espetáculo que nós damos nessa igreja visível. Não saberia ver o sangue que corre nesse corpo misterioso. Atento demais à disformidade dele. O mundo é um lugar de mistura, e esse é o ponto que eu acho que é importante da papisa. O mundo é um lugar de mistura. Depois vocês vão sacar qual é o ponto dele aqui. E o senhor não aguentaria. Mas agora você tem esse retiro, esse tempo vazio, esse lugar onde você estará diante de Deus. E nós aqui, os mortais que não se sabem mortais ainda, eles vão só te encher o saco. Então, curte aí. Mas o que ele disse foi: você não aguentaria a igreja visível, você não aguentaria o fato de que a religião não é uma coisa pura. Que a religião é tipo uma dor, um corpo sofrendo, uma mistura. Continua. E aí o José Maria agora entra no lugar falando, inicialmente pensando assim, e na penumbra do quarto, sua figura maciça que oscilava devagar a do médico, eu vi o seu cansaço do médico. Vi o peso de Deus na sua alma de fiel. 30 anos de ação católica, de apostolado canhestro e decepcionante, de polêmicas com gosto de palha. As conferências paroquiais em que se convencem os superconvencidos, em que se explica o horror do comunismo aos super-horrorizados. E ele fala, né, tipo, é isso. Então, aí ele fala, tipo, tem um negócio meio cínico, ele vai pegando ali qual é do médico, e aquela tristeza que ele mostra na pureza dele, que às vezes é exagerada. E diz o José Maria, mas o que envenena tudo mesmo é esse contentamento mesquinho, esse contentamento pelas coisas pequenas. É a vaidade, é aquele gostinho da gente se sentir milimetricamente acima dos outros ou melhor que a situação. E nisso, quando eles chegaram nesse lugar da vaidade, se inverteu, porque entrou a vaidade do médico. Uma pessoa que vai morrer amanhã, ela não quer saber do que os outros pensam de fato. Mas quando entrou nesse lugar da vaidade, dos gostos pequenos, inverteu o lugar. Aí disse o José Maria: a vaidade, quer que eu te diga, fala-se hoje demais nos desajustes econômicos e sexuais, mas o maior desajuste é o amor próprio. E sabe onde é que ele existe em maior quantidade? Eu lhe digo, é nos homens virtuosos, bem intencionados e bem comportados, que se unem para salvaguardar a doutrina e os bons costumes. É na sua ação católica, é nas suas congregações religiosas que está essa vaidade maior. E ele fala assim, isso acontece porque nas salas de capítulos, nos claustros, nas associações paroquiais, os homens se despojam dos vícios gordos e coloridos. Todos nós temos vícios e somos vaidosos, mas alguns vão fazer isso com um carnaval e outros vão fazer isso na penitência. Então, de fato, você, o cara puro e religioso, você tem o nervo, digamos, o nervo exposto da vaidade. Isso, de certa forma, te aproxima do entendimento de Deus, mas te afasta do mundo, te afasta da mistura que é onde acontecem as coisas de fato. Você que entrou nessa pureza, você agora vê vaidade em tudo, mas você não vê mais a graça, que provavelmente te parece um pecado nesse momento.
Ahn, Aí o médico do José Maria tá acabando, pergunta, mas como é que o senhor sabe disso? Disse o doutor com mal disfarçada emoção. Esse é o nosso segredo. E o José Maria disse, esse é o meu também. A história de minhas omissões, diz o médico, toda a minha história cabe nestas poucas palavras. Um insensato horror à mistura. É isso. Um insensato horror à mistura. E essa mistura é o que a gente vai, que eu acho que vale se buscar no olhar da Papisa, nesse olhar equilibrado que ela tem. Deu pra entender bem o trecho? Eu fui cortando pedaços e tal. Tá. Eu pediria. Eu não entendi direito a virada da parada qual que é o segredo deles, do nervo exposto da cristandade? Isso, eu não peguei a. Deixa eu pegar aqui na página de novo. Que eu fui. Não precisa nem você falar, mas, tipo, não precisa nem você ler, mas explicar o que você quer dizer com esse trecho, assim. Eu acho que eu gostaria de ouvir. Ó, só um trechinho que é bom aqui. Desde o pobre leigo que se multiplica na ação católica até o monge que passa vestido de penitência, são esses os verdadeiros especialistas da vaidade. Eles a têm em estado puro. Então, de certa forma, eles estão lutando. Essa pessoa muito pura, de um lado, ela tem a luta mais pura contra esses vícios. Então, vencendo eles, ela chega mais puramente perto de Deus, assim. Mas o caso esses vícios são o próprio mundo. E é nesse mundo onde você manifesta parte da sua adoração a Deus, que é um amor ao próximo. Você nunca pode buscar Uhum. essa pureza pedindo para o mundo ter a pureza. A pureza é tua, mas você está na mistura. Então você tem que, tipo, sujar as mãos, sabe? Uhum. A ideia é do, tipo, Pôncio Pilatos lavando as mãos. No Pega um fundo, ele pouco é isso. mais sujo do que o cara de mãos sujas. Ele é muito mais sujo que o cara de mãos sujas. Porque quando você é muito puro, você abre mão de oferecer algum valor às outras pessoas. Você não se mistura. E nessa mistura você vai encontrar novas oportunidades de pecar de um lado, e você vai encontrar oportunidades de oferecer alguma coisa generosa, de oferecer amor ao outro, por exemplo. Então, essa pureza é um horror à mistura também. Mas é um horror à mistura do outro lado. Não é a pessoa que é cínica e odeia qualquer coisa que seja divina porque acha o mundo cruel demais e fez a opção de ser cínico. É um outro ódio à mistura. E, sim, E ele fala que isso é um caminho para a virtude ou é meio que um pitfall, assim, de tipo, puta, você estava indo bem, mas é uma falha possível no caminho dessa busca do claustro, etc e tal. então, o claustro, ele pode ser valioso, mas ele tem. Eu não sei tanto sobre a mística do monge, assim, por exemplo, mas pegando no cara que é o católico homem justo do médico. O erro aí é ele fazer isso em nome não do. Tipo, quando você está servindo a Deus, você tem que olhar ele no menor representante, né? Tipo, sei lá, no mendigo da esquina, esse tipo de coisa. E agora, bom, eu não sei se eu já me desviei da sua pergunta, mas a questão é que ele busca quase que a imagem de pessoa santa e de pessoa pura. Aham. Não, não, a minha dúvida era só se, tipo, se ele fala, se era só pra ver se eu entendi mesmo, se ele, que ele tá colocando que isso é um descaminho, né? É, É um pecar pelo excesso de pureza. é um pecar pelo excesso. Sim, é um pecar pelo excesso. Pedro, Sim. você pode repetir? Eu acho que tá numa das últimas frases do trecho que você estava lendo. Aham. Que ele fala exatamente isso, que o horror. Que eu falei do horror do comunismo ou não? Não, não, era um dos últimos trechos que você leu. Tá Na bom. real, Achei. A história de minhas omissões, diz o médico, toda a minha história cabe nestas poucas palavras. Um insensato horror à mistura.
Isso, obrigada. Nossa, pra mim, você já meteu na gaveta essa história da Papisa, usar a mistura pra falar da Papisa. Achei foda. Eu já estou capturado e botando fé. Legal. Esse livro é muito bom. Esse é o livro que o Malé transformou em peça. A gente tem que assistir um dia. Dizem que é incrível. O Malé já é o cara que é o cara da Unicamp, ou o cara da Unicamp é um discípulo do Malé? Não, o Malé é professor do IA, é o da Unicamp. Ah, tá. Tanto que a última vez que foi encenada foi em Campinas mesmo. Bom, continuando. E aqui, nesse momento, a gente vai buscar esse equilíbrio da papisa. Esse equilíbrio do olhar. Esse equilíbrio na mistura. Ou, o Cristo Pantocrator. Não sei se eu já falei disso pra você, Álvaro. Comigo Mas, já. mas essa imagem aqui, que eu não lembro de quando é, mas que é uma imagem de Cristo, com ele dividindo dois olhares. Um olhar que é sereno e calmo e tranquilo, e o outro olhar que tem um negócio meio malvado, malandro, ardiloso, assim. E ele tá ali com um livro, inclusive, é muito bom. E qual a questão aqui? Deixa eu pegar a minha anotação para falar de forma mais fluida. Ô, caralho, cadê a anotação? Tá, pronto. A questão é, a gente tem que equilibrar esses olhos do Cristo Pantocrator. Que um olho é esse olho inocente da pomba ou da ovelha, e a pomba é tipo um bicho burro, saca? É tipo um bicho que você... É um bicho inocente, você, sei lá, joga uma... Você chega perto da pomba, ela foge e depois ela volta. E o outro olhar é o olhar da serpente e do lobo, um olhar ardiloso. A gente tem que cultivar essa dupla natureza do olhar para ascender aos níveis da tiara, que a gente vai discutir depois. Primeiro, é interessante notar, como a gente viu no Corção, que muitos religiosos acham que ter fé é igual a mesma coisa de ser uma pomba, tipo, um bicho escroto, burro e passivo. Muitos religiosos têm essa imagem assim, tipo, vou dar outra cara à tapa, tipo, você não é Jesus Cristo, fica tranquilo. Mas, de um lado, a inocência é fundamental, tipo, uma certa abertura, uma doçura e uma esperança que você tem diante da vida. E aí, como é que você identifica quando a gente se desequilibra num desses olhares? Isso aqui é coisa do Ítalo, eu gostei muito. Ele fala que você chora. Cada olhar desequilibrado tem um tipo de choro próprio. E alguns, por exemplo, choram porque foram traídos, porque acreditaram demais, porque foram ingênuos, porque eles ofereceram tudo ao mundo e o mundo veio com uma porrada na cara deles. E esse é o choro da ovelha, da pomba. Mas existe outra figura, que é a serpente ou o lobo, que também chora, mas chora de raiva ou inveja, assim, de não conseguir se abrir para a sensibilidade. É a pessoa que trata tudo tão friamente que ela não se abre para essa inocência e ela não sofre por amor. Ninguém passa a perna nela, legal. Mas ela vive comendo terra, como faz a serpente. Porque esse movimento de cautela resseca qualquer proximidade que ela possa ter com os outros. E qualquer troca afetiva real. E as pessoas choram por esses dois motivos. E a imagem aqui é particularmente interessante, em parte porque essa serpente, ela aparece no Gênesis, no Apocalipse aparece como um dragão, tipo uma serpente foda. E o choro, ele ajuda a lavar os olhos, a polir as lentes através das quais a gente olha para a realidade. Polir esse olhar da papisa, que tem que ser equilibrado. E, de certa forma, aqui também, e por isso que os religiosos tendem à ovelha, tendem a esse desequilíbrio, é que os inocentes se saem melhor, de certa forma, porque eles têm um olhar amoroso. A serpente é tipo o vilão bem-sucedido, mas desenganado e orgulhoso, saca? Que tipo, faz tudo e segue infeliz. A ovelha ou a pomba, ela pode
ser afetiva, ela pode tomar no cu infinitamente, ela pode ser só orgulhosa, tipo, ah, pelo menos eu não sou o vilão. Tipo assim, a moral escrava do Nietzsche, assim, mas ela ainda pode ser amorosa. E isso vale muito. Tem dois momentos na Bíblia que isso aparece, sobre esse equilíbrio do olhar, quer dizer, que aparecem que ajudam, né, a entender isso. Um é esse bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você chora por um motivo real, você vai poder polir aquilo, buscar um equilíbrio. E o outro é esse aqui, que é exatamente aquela: eu vos como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Então é exatamente isso, é exatamente esse meio de caminho, esse equilíbrio. Então a gente tenta gestar esse olhar entre a tiara e o livro. Ahn, vou continuar aqui nessa do Pedro. Boga tá aí? Uhum. Tô sim, tô escutando. Pode Maneiro. continuar. Essa, esse quadro aqui é um quadro de uma passagem bíblica também, que é bastante importante. E para mim foi impactante, assim, quando eu ouvi pela primeira vez a interpretação, foi também nesse negócio do Ítalo, que é a negação de Pedro, assim. Eu me coloquei muito no lugar dele, não só, não pelo nome, mas eu coloquei muito no lugar dele. Que é, tipo, qual é a história do Pedro? Jesus chega um dia antes dessa cena, ele chega em Jerusalém montado no burrinho, sendo celebrado. Todo mundo acha, porra, foda, Jesus, o cara é maneiro. Mas no dia seguinte, ele viria a ser crucificado, julgado e tudo mais. Quando ele chega em Jerusalém, o Pedro fala pra ele assim, tipo, todo animadinho: Nossa, Jesus, você é foda, eu vou ficar com você pra sempre. E aí Jesus fala: mas amanhã, antes do dia anoitecer, ou antes do dia amanhecer, você vai me negar 3 vezes. E o que acontece é que Jesus é julgado e ele vai para a crucificação e ele tá ali junto com os ladrões. Ele é tido como um merda ali. E aí perguntam pro Pedro: você conhece esse cara? Ele: não, tipo, não conheço, saca? Tipo, o cara fez tudo por ele e ele nega ele por 3 vezes quando perguntam. E ele fica boladaço, né? Ele fica boladaço porque ele sabe que ele é um merda fazendo isso. Ele sabe que ele é um fraco. Mas é isso que ele faz. Ele tem medo e ele nega o Jesus 3 vezes. E o que acontece é que, depois, uns episódios depois, porra, ele fica bem triste. Tem vários quadros retratando essa Peter's denial, assim. Ele fica bem triste e no futuro vai ter uma ocasião na qual Jesus voltou e tudo mais. Já ouviram falar e Pedro, tipo, porra, vacilei. Aí ele encontra com Jesus e, tipo, ele sai desembestado, retardado, assim, aos pés de Jesus e pede desculpa, sei lá o quê, e, tipo, Jesus, suave, eu sei que você se arrependeu e tudo mais. E aí Jesus pergunta pra ele 3 vezes. Isso na Bíblia, se vocês lerem em português, tá a pergunta, tipo, Pedro, você me ama? Que Jesus faz. Mas no grego, ele usa palavras diferentes de amor. Ele vai de ágape para philon, que é tipo amor divino para amor fraternal, assim. E aí ele pergunta 3 vezes: Pedro, você me ágapa, tipo, como um deus, assim? E ele tenta, ele é honesto, então ele, tipo, não como um deus, eu sou limitado, sabe? Aí ele, você me ágapa novamente? Aí ele também nega. Mas aí no final ele pergunta: você me philon, né? Esse negócio fraternal? Aí Pedro, que ligou o Tico e Teco, responde: você sabe que sim, tipo, com a malícia de quem lê a situação, não fala tipo, sim. Ele desenvolveu a malícia que ele não tinha, ele equilibrou os olhares. Então, você sabe que eu amo, assim. Ele deixou de ser a ovelha que ele era naquele dia, achando que estar do lado de Jesus era lindo, que tudo ia ser bom. Aí o cara é crucificado, ele não aguenta, saca? Ele não tem a malícia, ele só serve pra. A hora que a realidade dá na tua cara, você vira uma ovelhinha. Você vira aquele cristão medroso. Mas nessa hora Que ele. passagem é isso, Pedro? Que passagem é isso?
Isso eu acho que tem em mais de um. Não, acho que. Não sei se está em Atos. Eu não me lembro agora. Mas eu consigo achar depois e passo. Por favor. Beleza. Mas aí ele equilibra esses olhares e justamente nesse momento que Deus fala, então vai e apacenta minhas ovelhas, que é tido como um momento quando ele entrega as chaves do reino, assim, e Pedro se torna o primeiro papa. E faz sentido de um lado porque ele é o elo mais fraco. Então é ele que vai ficar na linha de frente, assim. Não no sentido de vai tomar a porrada primeiro, mas as coisas quebram pelo elo mais fraco. E ele vai erigir a igreja dele ali. Enquanto isso, outras figuras, como, sei lá, João, estavam muito mais ligados, assim, bem mais santos que Pedro. Ô, Pedro, se, se for perto da a tríplice negação do Pedro, é em Marcos alguma coisa. Só para, se quiser depois ver, é Marcos, acho que é Marcos 15 em diante. Legal. Valeu. Só Mas pra, esse trecho tipo, tem o trecho da negação de Pedro e esse trecho que ele é perguntado 3 vezes é em outro livro, é isso? então, eu não sei. Eu tô, como ele falou na sequência, eu sei onde que é o marco da negação. Aí eu tô chutando que deve ser próximo, mas é só Tá, pra. tá. O, o que ele fala 3 vezes é mais à frente, porque aí Deus morre, aí tem o drama, aí tem algumas coisas, e chega no momento quando ele já ressuscitado encontra Pedro, que é quando acontece isso. Mas vou continuar aqui. Ó, a propósito, só, a Oi. negação de Pedro, que ele nega 3 vezes, está em Mateus 26, Lucas 22 e João 18. Sim. Aí essa segunda coisa, não sei. E também em Marcos 14. Tá nos evangelhos, é tudo história de Jesus, né? Uhum. Algumas cenas não aparecem em todos, mas essa é importante. Mas Só que vou eu tô- seguir aqui. Recapitulando um pouco e entrando em alguns aspectos de numerologia que a gente vai comentar, o mago a gente falou que ele está em transe, né? Naquela prática constante, no ato puro de inteligência prática. E o momento seguinte, quando você desenvolve a prática, e tem que ser um momento seguinte, é o da reflexão. Você primeiro faz alguma coisa e depois você tem a oportunidade de refletir sobre ela. Dificilmente você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso pode se dar de forma cíclica, claro, mas você só toma consciência do seu ato quando você vê ele fechado. Por isso que o juízo final é sempre ao final, porque você só consegue fazer um julgamento de uma vida quando ela está fechada. E se diz num dado momento que o Thomberg até fala que esse em verdade, quando se fala assim, né, isso aqui é Jesus falando, é como se fosse uma invocação mística, assim. É como se fosse um mantra, em verdade, em verdade. Te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui a água é um princípio de adaptação, né, de fluidez, mas também é um princípio de algo que reflete, que tem uma lâmina que mostra um outro lado. Ou seja, que está em relação, que tem um outro. E isso é importante na papisa porque ela é o número 2. E o número 2 é a primeira relação. É o primeiro outro que a gente encontra partindo da unidade, da mônada, da essência, né, do um, você encontra o 2, onde existe uma relação. E você pode refletir pela primeira vez. O Thomberg entra numa discussão que eu achei interessante sobre se a papisa representa o ser primordial, ou representa o amor. E ele defende não só que a papisa representa o amor, principalmente, mas que Jesus Cristo, né, na representação que ele usa e puxando dessas questões da papisa também na coroa, representa o amor. E porque ele justifica isso de várias formas, mas ele diz: ele não seria o ser, não seria o princípio, porque não amaria ninguém, o ser sozinho, exceto a si mesmo. Como isso é impossível do ponto de vista do Deus do amor,
ele é revelado à consciência humana como a trindade eterna do amante que ama, o Deus Pai que ama, o amado que ama, que é o Filho, e o amor entre eles, que seria o Espírito Santo, a mediação. Mas eles precisam estar em relação. E, novamente, segundo a numerologia, você tem, por exemplo, o par ato-potência, ou essência e. Quer dizer, forma e matéria, essência e substância. Enfim, por exemplo, a ideia, né, e a coisa material. Tem várias coisas que simbolizam o dois. Mas elas ainda estão simbolizando num nível, como se diz, abstrato. Você tem aqui o céu, a ideia, e aqui você tem a matéria, a forma. Mas para você colocar essas coisas no mundo, você precisa de um terceiro ente. Tipo, o ente, ele capta a matéria e a forma e se torna uma coisa. É no 3 que você encontra a materialização. Por isso o trino aparece aí. O trino aparece, por exemplo, com as 3 cruzes que ela tem cruzando o peito ali na imagem da papisa. O 3 é o número de coroas que ela tem. O 3 é um número importante para você materializar uma coisa. Mas os princípios que ordenam, que permitem que essa coisa exista, eles são 2. E a matéria é o terceiro. E aqui, sobre novamente a questão dela ser ou amor, tem um exemplo, esse também tirei do Ítalo, que eu acho que combina com a ideia da gestação do ovo, que é o amor se dá nos espaços vazios. Ele enfatiza muito essa ideia, e eu acho muito legal porque ele diz, por exemplo, um copo ele encontra seu sentido no espaço que ele tem para ser preenchido. Uma casa ela é habitada no seu espaço vazio também. O mesmo ocorre com um útero, que vai eventualmente ser preenchido nesse espaço que você confere a ele, que você confere ao ser, né? Existe uma gestação. E essa é a gestação mística pela qual a papisa atravessa. A gente abre um espaço e um tempo na nossa vida para a atividade do mago, que depois será gestada na papisa. E a questão aí é que, se você não der espaço para outra pessoa, ela não vai poder trazer a personalidade dela até você. Se você não der espaço, você não vai abrir essa vulnerabilidade que permite aquela inocência, que permite aquela abertura, que permite a infração que a pessoa causa em você quase. Então existe um espaço vazio que você precisa criar. Se você pensar, por exemplo, um pai ou uma mãe, eles estão o tempo todo. Obrigado, o Ítalo é muito bom. Ele faz essa explicação maravilhosamente e eu anotei isso no começo do ano. Mas um pai e uma mãe, eles oferecem todo o trabalho deles, eles criam um espaço vazio, entende? Eles quase. É como se eles estivessem pegando da vida deles e falando assim: ó, isso aqui, que seria vivido por mim, consumido por mim, esse esforço, esse dinheiro, esse carinho, ele está aqui num lugar para ser recebido por você. Então você cria esse espaço vazio onde a pessoa vai se colocar. Por isso a gestação ela é necessariamente amorosa e ela também tem algo de equilibrado. O ovo precisa de uma temperatura equilibrada para se chocar. Uma grávida precisa de um certo equilíbrio, de um cuidado especial. Mas esse cuidado é sempre visto na forma de amor, de carinho. Desse espaço vazio que você cria para o outro. Que é o lugar onde as pessoas vão ocupar na sua vida. Imagina uma pessoa que não é aberta ao outro, por exemplo, ou não muda nada. É difícil de conviver com uma pessoa que não muda. Por quê? Porque a gente muda o tempo todo, a gente tem diferentes demandas. E a troca disso é interessante. Tem uma última coisa. Bom, talvez eu tenha esquecido. Bom, tudo bem. É isso. Sobre a gestação e o ovo e o amor se dá nesses espaços vazios. Continuando. Agora a tiara papal propriamente. Tem uns artigos da Wikipédia até sobre a tiara papal, você encontra isso em registros aí de papas e tudo mais. Essa aqui, por exemplo, é dos anos 50, só que a tiara do. Não sei se vocês veem meu mouse, mas essa imagem do meio é um papa não sei qual,
usando uma tiara do século XIX. A imagem de baixo é essa mesma tiara papal de uma figura do século XII. E esse símbolo é longo. O Whitlow até interpretou dessa forma, dizendo que o catolicismo perdeu muito espaço. Ei, bebê. Perdeu muito espaço. Tá, eu vou pegar um pouquinho. Porque ele se afastou da mística. Ele se tornou cada vez mais uma religião do livro, uma religião desse desequilíbrio possível da papisa, que é o dogmático. É isso que ela quer prevenir. Então, uma religião que se torna dogmática, que perde a mística, ela se torna só um conjunto de regras, entendeu? Um código moral. E isso é uma merda. Aí não tem graça. Enfim, e esses três níveis da coroa, da tiara papal, inclusive, isso é um detalhe que o Jodorowsky apontou, que eu achei legal, que essa é uma das únicas cartas, junto com o mundo, que excedem o limite superior da carta. Vocês veem ali que a bolinha do chapéu da papisa, ela excede o limite superior da carta. E vou deixar você. Talvez deixe com a Aline. Você cachorro não quer ficar aqui. E eles são progressivamente. Sim, eles são a mística em cima, a gnose no meio e a mágica embaixo. E representam justamente a mística, é esse contato mais direto com o Deus, que é como uma recepção, é uma coisa que você não controla, é um mistério, justamente. A gnose é como se fosse a separação do joio e do trigo, inclusive a gnose é melhor representada pela papisa. Depois vai ter mais um slide falando disso. É esse meio de caminho onde você busca o equilíbrio. A mágica é como se fosse a prática daquilo que você vai buscando no mundo para fazer a distinção gnóstica e tudo mais. E o livro, na mão dela, é a filosofia, ou o hermetismo, onde você vai compilar essas conclusões, mas que elas vêm desse exercício, que é um exercício diante da realidade, diante do símbolo. Uma analogia que eu acho boa, peguei também do Ítalos para a tiara papal, é de uma pessoa que está plantando alguma coisa. Por exemplo, você colhe uma planta, vamos supor que você está domesticando naquele momento a planta, né? Mas você colhe uma planta e aquilo ali é como se fosse um dom divino. É uma coisa que está no mundo. Você colhe ela em primeiro lugar e você pode aproveitar aquele aspecto do mundo como quem recebeu uma graça, como quem goza de um mistério. No momento seguinte, você tem que consumir aquilo, mas você não consome tudo. Tem coisas que são venenosas, tem o joio que você separa do trigo. Existe uma distinção, que é uma busca de uma pureza, que às vezes é até uma gestação no sentido de você preparar aquele trabalho, né? Que é a gnose. E uma vez que você faz isso, você pode voltar a cultivar aquilo. Você pode voltar à realidade tendo consumido aquele pedaço dela. E isso é um novo cultivo, que seria a mágica. A mágica é literalmente você mexer com a natureza, né? Você fazer com que ela trabalhe de alguma forma junto com você. Que é o primeiro arcano. E o livro, no final, ele é só uma reunião disso. Você não precisa do livro, teoricamente, mas ele é um adianto, ele é uma experiência transmitida. Ele é o símbolo também, por exemplo. Então a tiara papal tem essas três realidades pelas quais a gente tem que passar sempre. Uma que, essa mística, ela tem esse aspecto que eu falei antes, da reflexão, que eu atribuí à água. Porque a reflexão é uma atividade passiva, como a meditação. Você se coloca diante da realidade e você se torna receptivo a ela. Ela reflete em você. Então você tem que ter os olhos polidos. As coisas se reúnem agora. Tendo os olhos polidos, a realidade bate ali e se reflete da melhor forma. Então, é através dessa mística, dessa recepção do mundo, que você colhe, você pensa aquilo com a gnose da segunda carta para tirar o que é bom e separar o que é ruim. Ou seja, lidar com a mistura do Gustavo Corsão. E diante disso, você volta para a realidade para cultivar com o que você tem de novo, com a mágica.
esse é o sentido da tiara. Seguindo aqui o negócio ficou trevoso. Eu encontrei essa imagem aqui da árvore da vida e encontrei essa explicação aqui com o Thornberg. E elas não se combinam perfeitamente, porque o Thornberg dá uma ordem, essa imagem aqui dá uma outra, e ela parece bem válida. Mas o princípio geral acho que dá para pegar bem. Antes disso, uma pequena referência, que ele fala bastante sobre o tetragrammaton, sabe? Aquele pentagrama com várias coisas escritas, que eu não sei dizer mais que isso. E naquele pentagrama, você tem esse Deus judeu, né? O Deus Pai, o Yahvé, como alguns chamam. E eu descobri através de um conhecido meu, que é pastor, que esse escrito aqui, que é traduzido como esse IHVH, muita gente interpreta ele como o barulho que a gente faz na respiração. Se você tentar dizer essas vogais vagamente, tipo, experimentem. IHVH, tipo, parece um barulho de respiração. E seria um nome de Deus, né? Para o judaísmo. E o Thornberg, ele explica esses níveis aqui da papisa com alguns níveis do mundo segundo a Cabala. E diz que existe, por exemplo, primeiro a mística, essa recepção, que ele fala até que é o Deus ex nihilo, o ilimitado. Tem um momento seguinte que é a gnose, simbolizada pelo 2, que é a emanação, ou seja, você tem uns princípios ali, que está na papisa. Tem o 3, que é a mágica, que é o demiurgo, que o demiurgo é interessante, ele aparece até, por exemplo, no Fédon, ou Menon, acho que é o Fédon, do Platão, na história da criação dele, no mito de criação dele, que é, o demiurgo é como se fosse um cara que chega no mundo, o mundo é um caos material, é um negócio caótico, e o demiurgo ele não cria o mundo. O demiurgo ele organiza o mundo. Ele pega esse caos material e adapta ele segundo as formas. Então ele é como se fosse um trino mesmo. Ele não faz o negócio do nada. Ele pega um material e ele esculpe a realidade. O demiurgo por esse... Timeu, obrigado. Fédon é a imortalidade da alma, né? Mas ele esculpe a realidade, o demiurgo. Ele não cria a realidade, que é esse mundo da formação. Em quarto você tem o mundo da filosofia, que já são os fatos, já é uma coisa mais tangível, que é um domínio que cabe ao humano, assim. E o quinto, que é quando volta a imagem do Papa, novamente com essa coroa, seria a reunião desses elementos todos, numa prática. Isso de acordo com a ordem das cartas do tarô. E, praticamente acabando, tem aqui alguns lados negativos da gnose que o Thornberg aponta. Por exemplo, os sistemas filosóficos autônomos separados do corpo vivo da tradição, ou seja, dessa atividade experiencial que as pessoas transmitem com a vivência delas, né? Por isso a importância de anciãos, por exemplo, que têm a experiência mística. Eles transmitem esse conhecimento do livro meditado por uma vida inteira. Isso tem muito valor, porque eles levaram aquilo à realidade, eles praticaram a mágica, a mística, a gnose incontáveis vezes. E é perigoso você ter um sistema filosófico que ignora a tradição ou um livro que ignora a mística. Ele fala também que você não pode se isolar na mística com o risco de chegar a uma certa embriaguez, de só ficar tipo, na mística isoladamente, nem se limitar à gnose com o risco de algo que eu não lembro nesse momento. Mas é isso. Tem mais slide? Não, né? Não, isso aqui eu não gostei. O que seria... Você consegue pensar em algum exemplo, né? Tipo, o que seria uma gnose sem mística? O que seria uma mística sem gnose? Tipo, Eu tenho... Aproveitando, Uhum. você pode explicar de novo o que é cada um desses? Pra mim é muito confuso. Tá.
Vou responder primeiro o Álvaro, porque tem. Ah, isso aqui é um caso interessante, né? Eu tô estudando esse cara, o Eric Voegelin, e ele fala bastante sobre gnosticismo, que seria, tipo, a versão zoada da gnose, que é um problema muito moderno, segundo ele. E, procurando coisas sobre Voegelin, eu mandei e-mail para algumas pessoas. Eu conversei com uma mulher, Adelaide Pimenta. Ela pesquisa Voegelin em BH, e ela tem, tipo, 60 anos, e é analista junguiana há 40, coisa assim, não, 40 não, mas ela é tipo, ela é chefe de um, não é chefe, mas ela é tipo presidente da Associação Junguiana Mineira, uma coisa assim. Então, por acaso eu falei com uma, eu conversei com ela tipo 1 hora e meia assim no telefone, e ela insistiu muito comigo, tipo, é gnosticismo, Pedro, não é gnose quando é um negócio zoado, porque a gnose é um negócio importante. O gnosticismo seria você tentar fazer essa distinção entre o certo e o errado, separar o joio do trigo, de forma que você não está fazendo isso com uma recepção da imagem divina, com esse olhar polido, mas você está fazendo isso como quem quer dominar a realidade e revelar o certo e o errado de forma definitiva. Então, o gnosticismo seria, por exemplo, isso é um caso bem claro. O Santo Agostinho, ele foi um maniqueísta, era uma seita lá, gnóstica, que, em vez de acreditar que existia um Deus superior, acreditava que tinham dois princípios, o bem e o mal. Então, você podia conhecer o bem e separar ele do mal. Tipo, deixar ele à parte, assim. Isso é uma tentativa de domínio da realidade que não condiz com a receptividade, com a limitação, né? O Thorndike fala. O primeiro princípio é que a gente é insuficiente. Então, não condiz com a... E o gnosticismo, na sua forma perigosa, seria um princípio de filosofia que nega parte da realidade como inválida. Como se ela fosse só um acidente de percurso. O gnosticismo, de certa forma, é uma negação da mistura. Aham. E eu acho que é esse o lugar que ele ocupa. Voltando, Liu, à questão da tríplice coroa, deixa eu ver se eu pego uma coisa aqui da anotação. Porque, nossa, esse capítulo tem muita coisa. Mas comentem aí qualquer coisa. Tainá também, não sei o que o tarô cigano traz da papisa, se condiz com essas imagens Tarô do Crowley, né? Tarô cigano. do Crowley, é verdade. Cigano, um amigo meu lê tarô cigano. Como que escreve papisa em inglês? Eu queria achar o tarô da Leonora Carrington lá. Eu acho que em Queria inglês ver a questão. é High Priestess, tipo, alta sacerdotisa. Ah, posso. Não sei, um comentário que me ocorreu em cima do que você falou. Eu falei muito. É muito, sei lá, acho que é só combinando as coisas que você falou, não tem nada de novo. Mas eu gostei muito dessa coisa delas como sendo. Acho que o Jodorowsky fala, né? Dela ser um útero, né? Ou ela ser. Esse espaço vazio, né? E essa coisa da gnose que não cai no gnosticismo, né? Parece que tem tanto essa coisa de ela tem que estar parada, segurando o livro, deixando as coisas passarem por ela, sem tirar o olho de lá, mas é esse balanço de tudo isso, né? Tipo, ela não tá deixando de estar com o livro na mão e filtrar as coisas por isso, e ao mesmo tempo ela tá parada, ela tá encoberta por um monte de pano, ela tá aqui, ela tá separada do mundo, né? Ela tá preocupada mais com esse julgamento e essa coisa das formas. Mas ao mesmo tempo ela tá sempre com o fio do olhar, né? Ligando na coisa que importa.
ela é só esse lugar por onde as coisas passam, assim. E pra mim fez todo sentido do mundo a coisa dela ser o 2, né? Então, sei lá, isso, o mago tá em ação, ação. Ele não pode se dar o luxo de se separar da coisa porque ele tá imerso na coisa. E a Papisa tá totalmente desimersa da coisa, exceto pelo fio da coerência. E aí o 3, a Imperatriz, é isso, é o agir no mundo enquanto pensa, essa coisa que de repente fechou. Sim, Parece muito bom. é bem continuado Não falei mesmo. nada de novo, mas Relaborar ajuda. Eu acho que é isso mesmo, é bem continuado do mago. E isso é bom, assim, ajuda bastante. É engraçado, né, só pegando esse gancho que o texto da Paulus fala isso, né, que o mago ele representa a concentração sem esforço e ela parece estar desconcentrada, né? Sim. O, o Pedro, acabou sendo bastante interessante porque justo hoje, eu não sei, acho que uma vez você veio em casa, eu te mostrei, eu tinha comprado uma biografia do Santo Agostinho, que era Aham. feita por um historiador chamado Peter Brown. Ele é historiador e ele então acaba evitando assim proposições filosóficas, mas ele trata bastante dessa questão lá das disputas do Santo Agostinho. Ele teve duas disputas grandes, né? Primeiro com o Uhum. Maniqueu e depois com o Pelágio. E é muito curioso porque esse movimento do equilíbrio é um movimento que você percebe ao longo da vida do Santo Agostinho. Ele primeiro era maniqueu, então ele, por assim dizer, ele negava o livre-arbítrio de alguma forma. Uhum. E isso impedia o ajuizamento moral. E depois, em determinado momento, ele abandona o maniqueísmo e ele vira, por assim dizer, muito severo. Quando ele escreve o livre-arbítrio, ele não toma tanto em consideração a queda do homem. Ele vira uma pessoa muito severa. E depois ele teve uma segunda disputa, um pouco mais velho, com Pelágio. E o que ele está tentando corrigir no Pelágio é justamente que o Pelágio é demasiado severo. E ele não percebe a condição do pecado. E tem um trecho muito bonito que o Agostinho descreve como que é o católico médio, como que é o católico comum, como que ele tem que ser visto. E é particularmente bonito, eu vou ler rapidinho, tudo bem? Tudo a ver. Ele fala, Agostinho não descreve exatamente o tipo de homem para o qual havia encontrado... Calma aí, vou começar. Agostinho descreve exatamente o tipo de homem para o qual havia encontrado lugar na Igreja Católica. Um homem com poucas boas obras em seu currículo, que dormia com sua esposa a miúde apenas pelo prazer, que era melindroso nas questões de honra e propenso à vingança, que não era um usurpador de terras, mas se mostrava capaz de lutar pela conservação de sua propriedade, ainda que apenas no tribunal do bispo. E, apesar de tudo isso, era um bom cristão, no sentido agostiniano. Se via como indigno e rendia glórias a Deus. E aí conclui. Então ele, justamente porque o Pelágio, ele tinha uma concepção demasiado moralista, isto é, o cristão tinha que ser perfeito, não podia pecar. E o Santo Agostinho, ele pega a ideia ele suaviza, assim, o que eu achei mais legal de tudo é que ele mostra como o moralismo, ele justamente impede o ajuizamento moral. Ele tem uma passagem que fala, uma das coisas das coisas mais perigosas é justamente que impede o ajuizamento moral. Enfim, calhou bem que eu terminei de ler hoje e aí você tocou nesses assuntos. Achei Nossa, mas oportuno. muito legal, eu não sabia disso. Eu nem manjo exatamente como ele desenvolveu essas disputas, né? Mas parece exatamente essa ideia da mistura, né? Tipo, ele condena o excesso. Ele lutou muito tempo contra a falta, mas o excesso também afasta. Sim. E o Brown, ele enfatiza como o Santo Agostinho, a boa parte da vida dele foi justamente a busca da condição humana e nem do excesso no sentido de ser demasiado licencioso, nem no sentido de ser tão rigoroso
e apenas santos, porque essa é uma preocupação. A igreja começou a ser tida como apenas para santos, não para o povo comum. Ele Sim, queria afastar essa ideia. que legal. Eu lembro do Roger, que é o que é do Grupo Tempo também, lá da galera do Malé. Ele tava falando isso outro dia, que tem um grupo de catecismo que ele organiza, assim. E ele tava falando que qualquer pessoa que venha falar que quer ser santo, tipo, você tem que falar assim, pode parar, isso aí é frescura. Porque é uma besteira, assim, você tá... primeiro que é uma coisa quase impossível nas nossas circunstâncias, né? Tipo, tinha uns santos que se iam pro claustro, fugiam pro deserto, ou um franciscano. Ser franciscano é um jeito de ser santo no meio da vida urbana, por exemplo. Quando você tem muitas paixões te puxando. Aí você nega materialmente as coisas. Mas ele falou que, tipo, é uma frescura, porque é igual aquela pessoa que quer resolver a vida dela e tenta resolver todos os problemas ao mesmo tempo, saca? Tipo, resolve um de cada vez, seja bom em alguma coisa e o resto você pede perdão. Fica tranquilo, entende? Se você tiver com uma boa intenção, fazendo o que você pode direito, e o resto você pede perdão, maneiro. Mas se você ficar querendo, tipo, ser perfeito em tudo, você provavelmente vai ser chato pra caralho e não vai conseguir. Então aí falta. Provavelmente tem mais vaidade do que no cara que tá levando na moral, assim, sabe? Ah, nossa, foi mal. Isso é muito legal. Uma passagem marcante também é que ele fala justamente da passagem da antiguidade clássica, da decadência do Império Romano para a Idade Média. E essa passagem particularmente marcada, é justamente porque os pagãos, particularmente Cícero, Virgílio e até mesmo a tradição grega mais antiga, mas aí não sei se Agostinho sabia disso, elevava muito as virtudes. E elevava a tal ponto as virtudes que Agostinho começou a dizer que começou justamente a perceber nos clássicos da tradição romana e grega uma vaidade que ele achava que não era digna do cristão. E aí, o que marca a passagem, ou pelo menos o que o Peter Brown aponta, que marca o começo da Idade Média, é justamente essa mudança de consciência, em que as virtudes deixam de ser levadas como uma insígnia social, mas como uma reverência a Deus. Uhum. Porque, por exemplo, para o Verdade. Cícero, era o romano tinha um certo orgulho, o centurião romano tinha um certo orgulho das virtudes. Isto é, ser virtuoso era, acima de tudo, um ato de demonstração, de força de vontade, e não de submissão, sabe? Não era um serviço, né? Era Ele, uma mas nobreza, assim. é que eu demoraria para achar aqui agora o trecho, mas é basicamente isso. E isso eu achei legal que esse é o ponto de virada da antiguidade clássica para a Idade Média. Correndo o risco de ser muito economista e materialista, mas parece interessante pensar que é um império caindo, né? Quer dizer, o império caiu, as pessoas não podem, as formas que as pessoas tinham de conseguir fazer coisas e crescer e serem valorizadas cai e de repente se fragmenta totalmente. Então parece um choque de humildade mesmo, assim, né? Você não é, cara, humildade e serviço fica na sua, porque você não vai, né? Você não sabe. Seu mundo caiu, literalmente. Sim. Essa é a interpretação do Vogelin um pouco. Né? Tipo, o Santo Agostinho precisava escrever a cidade de Deus porque a cidade dos homens desabou. Se, a, se o futuro deles depender disso, não vai dar certo, assim. Legal. Aí ele faz essa distinção do lugar do homem fora desse lugar social, assim. E um certo alcance da individualidade que você faz ali. Porque é você e Deus, sabe? Isso já existia, mas ali isso fica bastante claro. Massa. Tem uma coisa aqui que eu achei que talvez responda um pouco à questão da Lilian. Deixa eu ver.
Não sei se algum lugar ajuda isso, particularmente. Acho que mais aqui mesmo. Sobre a tiara, Liu, eu fiz a associação, né, de mística em cima, depois gnose e depois mágica. Uma forma de ligar esses pontos também é pensar, além disso, tipo, de você colher uma coisa na natureza, essa mística é recepção, o reflexo, né? A gnose ser você transformar aquilo em uma coisa sua. Você vê que a mística e a mágica, elas não criam uma doutrina filosófica. A gnose e o livro, sim, porque eles são números pares, eles são números estáveis, de certa forma. Então você tem os gnósticos fazendo a filosofia deles, que é puxada muito para um lado, como o Boga disse aí do Santo Agostinho. Mas aí é esse momento quando você vai consumir aquela coisa e você vai dizer que presta e que não presta, que planta é venenosa, qual não é. Então quando você recebe o mundo, quando você recebe, tipo, porque o divino ele não vem da forma de uma iluminação mágica, ele vem na forma de mistura. Ele vem na forma do encontro do médico com José Maria. E ali você tem que descobrir o que ali no meio é relevante de fato. E esse é o trabalho da gnose. A mística é de fato um trabalho passivo. É um trabalho no máximo do olhar atento. É um trabalho de recepção. A gnose é um trabalho é um trabalho intelectual. Ele não é místico, ele não é meditativo, mas ele é intelectual mesmo. Você precisa distinguir as coisas. Você precisa saber o que você consome ou não. Enquanto a mágica é um trabalho prático, que, que vai fazer com que você entre nesse ciclo novamente. Uma analogia que eu pensei vendo a aula do Ítalo, não sei se ela é apropriada, mas é fazer essa tríade aí na mesma ordem de Pai, Filho e Espírito Santo. No sentido de que o Pai é esse princípio maior de recepção, como o Tom Berg até fala, né? O Pai é o que ama, o Filho é o amado, é aquele que recebe, vai distinguir e mostrar aquilo para os homens, e o Espírito Santo é o próprio amor que circula ali depois que a verdade é revelada. Então ele é a mágica, ele reinicia o ciclo. Ele faz esse ciclo continuar depois da revelação e depois da morte do Jesus, que deixa o quê? Ele deixa testemunho, deixa o Espírito Santo, mas o trabalho mostra, assim, com a ajuda deles, mas ele não tá aí, sabe? Como pessoa, ele tá aí como Espírito Santo. Então você tem esses diferentes níveis. Se você pegar também o 1, 2, 3, nesse sentido simbólico, você chega em algo próximo a essa divisão da tiara. A mágica aí se torna aquela coisa encarnada e a gnose os princípios separados de forma e matéria e a mística a essência. Mas acho que é isso, né? Tá. Obrigada. Imagina. Legal. Posso trazer aqui um. Eu estava lendo o livro do Jung, né? Dos arquétipos. E aí, como me veio assim, né? Que a Papisa, por exemplo, no tarot que eu uso, ela é retratada como alta sacerdotisa. E ela representa um mistério. E aí, aqui no livro do Jung, traz o arquétipo da Virgem, da Virgem Maria. Eu achei muito lindo, vou ler para vocês aqui. Uma parte. Pois a Virgem, ao que parece, que inspirou o que é mais verdadeiramente feminino e corajoso no movimento de libertação das mulheres, assim como a Virgem Maria foi escolhida para um destino unicamente seu, no qual não havia quarto na estalagem. Assim, a mulher é hoje convocada a fim de realizar-se de maneiras para as quais a nossa sociedade coletiva ainda fecha suas portas. Como a Virgem foi obrigada, por vocação, a abrir mão do anonimato e da segurança confortável da vida familiar tradicional, carregando seu fardo sozinha e dando à luz o seu novo espírito nas circunstâncias mais humildes.
Assim, hoje as mulheres para as quais a nova anunciação soou claramente, precisam sacrificar sua segurança e suportar solidão e humilhação a fim de dar realidade ao novo espírito que se mexe dentro delas. E aí, quando você pode trazer também nessa questão simbólica de você estar gestando algum projeto, né, ou gestando alguma coisa no qual você sente essa intuição de que é algo que você deveria estar fazendo, enfrentando muitas vezes o que os outros vão pensar, né? Por exemplo, Virgem Maria, no caso, aconteceu isso. E para mim, essa relação do mistério com a gestação, porque é o grande mistério da vida, né? O gerar uma vida. Então, sei lá, achei que seria legal trazer esse lado. Esse PDF do Jung é muito legal porque ele vai aproximando esses arquétipos como um espelho mais atual, né? Do que esse arquétipo poderia trazer de emoção ou de significado para hoje, né? E é bem legal. Passa a palavra aí. Que massa, isso da recepção que ela tem de guardar alguma coisa que você quer, sei lá, a gente bota a gestação, parece uma coisa muito central, né, que você dedica a vida, mas qualquer coisa que você queira dar espaço na sua vida, você tá dando aquele espaço de amor ou abrindo para uma gestação dentro de si. Isso é bom. Eu achei uma imagem, enfim, diferente, né? De novo, é isso. Outras artes são sempre perigosas, né? A gente tá falando tarô de Marcelo. Mas essa da papita da Leonora Carrington parece ela é o templo, né? Ela é uma estátua oca, mas tem uma luz saindo dela, assim. Enfim, parece, acho que reitera essa coisa do criar espaço, né? Eu tornar-se esse espaço oco por onde as coisas podem germinar, dentro do qual as coisas podem germinar. Eu abri aqui agora, é isso mesmo. Que legal. Vamos aproveitar para mostrar como que é representado o tarô do Crowley. Tem aqui a questão da água, que no camelo, né, ele é o animal que carrega água no deserto. E tem flores que representam essa criação, como se fala, esqueci. Mas enfim, ela parece muito uma feiticeira mesmo. Ela vai caminhando para um outro lado, assim. Uhum. Tem abundância, né? Mas não tem tanto uma imagem. Opa! Parece que tem abundância, mas não tem E tanto a agora, imagem dela grávida, né? Exato, abundância, essa era a palavra. E ela está manipulando um sutil, ela está manipulando esse espaço, agora que você trouxe esse vazio, esse lugar, agora eu também consegui visualizar. E aí, na cabeça dela, tem essa espécie de coroa, mas são luas minguantes. E como ela tem essa energia da feiticeira, né? No nosso ciclo menstrual da mulher, a lua minguante representa o arquétipo da feiticeira. Eu achei isso muito legal. E ela tá de olhos fechados. Para mim, isso me dá a sensação de fé, de entrega. Eu me relaciono com o tarô muito nesse lugar, sabe? De o que a imagem está me trazendo. De participar aqui com vocês. Pedro sempre traz coisas maravilhosas. E vocês falam de pessoas que eu nunca nem li, nem ouvi falar. A maioria de nós não, pode ficar tranquilo. Assim. Minha jornada cristão místico tem menos de um ano. Então, Ufa. eu também não conhecia quase ninguém.
Mas é muito legal, né? Porque, olha isso, o Boga trouxe esse negócio do Santo Agostinho, desse equilíbrio. Provavelmente é uma coisa que a gente poderia perceber em Santo Agostinho, por exemplo, mas seria mais árduo e mais difuso. O tarot concentra isso e ele consegue identificar todo mundo na narrativa. Isso é muito legal. Mas abra um microfone aí, agora é jogar a conversa fora. Eu, seguindo o caminho, né? Você mostrou a árvore da vida. A árvore da vida tem 22 caminhos, então cada caminho representa um arcano. E aí, se a gente for ver, o louco, ele começa a jornada, então ele sai, ele começa, dá o impulso. E aí no mago ele toma uma decisão, né? Ele precisa escolher qual é esse caminho. E aí, na sacerdotisa, na papisa, ela gera essa ideia, o que ela quer colocar no mundo. Se for para colocar na nossa vida, né? Total. Eu tava tentando ver em outros tarôs mais antigos do que o tarô de Marselha, como que ela é representada. E eu achei curioso que na maior parte das cartas ela não segura só a escritura, mas ela segura também em alguns uma chave e em outros tipo um bastão com que é diferente do bastão do Papa. Do Papa? Não, agora eu tô vendo que é igual na representação. Que é um bastão com uma cruz, mas não uma cruz de Cristo, uma cruz, tipo, mais quadrada. Deixa eu ver se consigo. Vocês estão vendo? Agora sim. Aqui. Que tarô que é esse aí? Esse é o de Visconti Sforza, que é o tarô mais antigo que tem, de 1450. Ela parece estar grávida, né? Ela tá com a barriga dilatada. Ela e a Imperatriz parecem quase espelhadas, né? Engraçado. Livro, a coroa tríplice. Interessante. Não sei, eu tô tentando fazer esses caminhos, assim, de ver como que eram as coisas antes do tarô de Marselha. Porque quando eu peguei no livro do Jodorowsky, dava a entender que era o tarô mais antigo que tinha, né? Mas super não é, assim. E é engraçado ver como esses símbolos vão se decantando ao longo do tempo. Uhum. Mas não sei, eu não tenho muita coisa a dizer, só queria compartilhar. Uma coisa que dá pra traçar, por exemplo, ajuda a traçar a origem, não do tarô, mas eu fui ver sobre essa tiara papal e o primeiro registro dela é tipo século 12 ou 13, acho que é 13. Então, se o tarô de Marsella ou mesmo esse tarô aí de Sforza colocaram isso, é porque já tava colocado, né? Essa tríplice coroa. Antes, alguns papas usavam também uma coroa, mas não tinha esse design triplo aí. Uma coisa que eu estava refletindo aqui, não tem papa mulher, né? Não. Então, Por que papisa? ai, desculpa, pode falar. Terminei, era isso. Eu tava lendo por cima aqui naquele site do Clube do Tarô, que eu gostei muito desse site. Ele é muito bom mesmo.
Não, ele traz muitas coisas, mas aparentemente, e aí eu achei meio curioso, porque aí a gente sai do campo da analogia e a gente vai um pouco mais pro campo da mitologia mesmo. Aparentemente tem um mito de que. Calma, deixa eu abrir, senão eu vou falar besteira, que eu também não sabia disso, eu acabei de ler. Rapidinho. Aqui, ó. Muitos autores acreditam que a figura da papisa faça alusão a um fato histórico, ou melhor, lendário, que ocupa um lugar notável na literatura da Idade Média: a pretensa existência de um papa do sexo feminino. A tradição popular diz que uma mulher ocupou a cadeira de São Pedro sob o nome de João VIII. Aí conta, tipo, nossa, tem várias coisas em cima desse mito, assim. Tipo, embelezada com o correr do tempo, uma de suas vezes. Calma, deixa eu mandar o site que é mais fácil, né? Eu não vou ficar lendo aqui. Eu tive a impressão que a tradução em alguns lugares de High Priestess para fugir mesmo desse termo papise. Tipo, em algumas traduções, né? Mas em francês parece ser mais confiável, assim. Mas que não fala de um troço assim, de uma história meio que nem essa aí que você comentou, de ter um rolê histórico ou lendário. Deixa eu ver. Porque eu lembro de uma história assim, que eu vi em algum lugar isso também. Agora eu não lembro, vou abrir ele aqui. Acho que não. Não sei, pera. Eu acho que ele se refere mais à Virgem Maria mesmo, assim. O Thomberg fala da Virgem Maria em alguns momentos também. Mas sei lá, uma hipótese que me parece provável é que quiseram, de certa forma, colocar esse acesso ao divino, que uma figura sacerdotal como o Papa teria, mas quiseram colocar princípios próximos ao feminino, como a ideia de gestação ou a ideia de receptividade, que é uma associação frequente também. E fizeram meio em função disso. Não sei também. Pra mim o que vem à cabeça também é isso, tipo, a função de sacerdote junto com o receptivo. E precisava, ou alguma das cartas é isso, assim. Não desse jeito. Tá? Mas nossa, eu não sei se ele vai continuar por ali, o Thomberg, mas quando ele entra nessas coisas de Tetragrammaton, Árvore da Vida Cabala, parece um negócio muito maneiro. Eu nem sabia agora que a Tainá falou que tem 22 caminhos, né? Como 22 cartas na árvore, eu não sabia disso. Mas parece um lugar muito frutífero, assim. Mas complicado também. Tô animado para a próxima sessão. A próxima você apresentar, Álvaro. Vamos. Aliás, a gente tem que botar lá depois pra alguém assumir o imperador. Não sei se já tem. Não sei também se alguém tem vontade de fazer uma imperatriz. A gente já tá falando muito, eu e você. Bom, eu vou ficar Nossa, vou fazer um jejum de fala. por favor, não faça, na real. Muita coisa. Vocês ficam alternando quem fala, é isso? Não entendi. A proposta é essa, de cada encontro ser uma pessoa que faz o que o Pedro fez hoje. Ah, entendi. Legal.
eu preciso ir indo, mas foi um prazer. E então vai ficar para quinta ou para sexta, Se afinal de não, contas. se não me engano, tá empatado ali. Eu acho que a gente Sério? Eu vai, preciso. vai usar algum método. Ah, eu acho que depois a gente discute essa proposta no grupo, mas a Juliana estava falando que agora ela não vai mais poder também nesse horário. E aí eu acho que consta a gente fazer também, colocar as opções de domingo à noite. Eu não sei se vocês acham muito ruim. Para mim funciona se fosse esse horário assim. A noite em geral tem bastante liberdade. A gente pode botar mais opções. Eu botei aquilo ali porque eu fiz a suposição de que seria bem disponível, mas acabou dando um pequeno desacordo. Mas vamos botar mais coisa lá. Tá. Porque nós aqui, a Ju e o Rodrigo, aparecemos com frequência. E seria interessante ter essa galera participando. Uhum. Deixa eu ver se essas pessoas estão em acordo. Eu preciso ir indo, mas foi um prazer, viu? Muito obrigado e Um até mais. prazer. Até, Tá certo. até mais. Tchau, tchau. Valeu, Boga. De onde você conheceu ele? De onde que ele veio?